Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Anderson Heller e nesse vídeo nós iremos falar sobre um personagem bíblico chamado Abraão. Abraão vem da linhagem de Sem, que era filho de Noé. Ele também era filho de Terá. E Abraão também teve 3 esposas. A sua primeira esposa foi Sara. A segunda esposa depois da morte de Sara foi Quetura. Filho também Agar. Abraão teve vários filhos. O seu primeiro filho foi Ismael, o seu segundo e principal foi Isaque. Ele também foi pai de Zirã, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Esses foram os filhos de Abraão. O local de nascimento de Abraão pode ser tido provavelmente a cidade de Ur, que hoje se localiza no Iraque. Abraão pode ter vivido 300 anos lunares. Mas nos nossos dias, no nosso calendário, ele viveu provavelmente 175 anos. Abraão, como a Bíblia diz, era um homem muito rico, dono de prata e ouro, e também era fabricante de imagens e esculturas antes de conhecer a Deus. Abraão nem sempre chamou Abraão e Sara nem sempre chamou Sara. Os seus primeiros nomes, os nomes originais, são Abrão e o nome da sua esposa Sarai. Abrão significa pai excelso ou pai grande e Sarai significa a minha princesa. Mas o Senhor trocou em um dado momento, como a Bíblia diz, o nome de Abrão para Abraão, que o significado seja pai de uma grande multidão ao invés de pai excelso. E Sarai, em vez de ser a minha princesa, o Senhor mudou para Sara, que significa princesa. A história de Abraão começa em Ur dos Caldeus, como já foi falado. Lá ele vivia com seu pai Tera, seu irmão Naor e seu irmão Arã. Em um dado momento, o seu irmão Arã veio a falecer, com isso deixando o seu filho, o filho de Arã, Ló, sozinho, e Abraão adotou o seu sobrinho para si. Um fato importante, Sara era a esposa de Abraão, mas ela não podia ter filho. E daí por diante, o Senhor chamou a Abraão, fez-lhe uma promessa, como está escrito em Gênesis capítulo 12, chamando para sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que o próprio Deus ia dar para ele, iria fazer ele um pai de uma grande nação e iria fazê-lo um grande homem. Abraão aceitou o desafio do Senhor de sair da sua terra, do meio da sua parentela, e juntamente com ele saiu ele, a sua esposa, e ele também fez questão de levar o seu sobrinho Ló. E nessa terra onde ele chegou era a terra de Canaã, e o Senhor disse para ele que ali seria a terra dele, e ali ele faria pai de uma grande nação. Quando Abraão morava em Canaã, passou por uma grande crise em Canaã, e lá houve fome. E ele teve que se mudar para o Egito. Antes de chegar no Egito, Abraão aconselhou que se alguém perguntasse sobre a sua esposa, ele dissesse que ela era sua irmã e não a sua esposa. E nisso, os príncipes de Faraó viram que a mulher de Abraão era formosa, viram que ela era bonita e tomaram para si, levaram para o palácio do rei do Egito, Faraó. Mas o Senhor, vendo essa atitude de Faraó e dos príncipes de Faraó, desceu praga sobre eles e sobre as coisas deles. E eles reconheceram que o Senhor tinha castigado por eles ter tomado essa atitude de ter pegado a mulher de Abraão. E devolveram a mulher para Abraão e disseram que não fariam mal nenhum sobre a vida de Abraão. Depois da crise passada em Canaã, Abraão, juntamente com seu sobrinho Ló, retornaram para lá. Mas tanto Abraão quanto Ló eram ricos. Eles já não podiam viver no mesmo lugar porque a terra não cabia os dois. E isso acabou com que os pastores das ovelhas, tanto de Abraão quanto de seu sobrinho Ló, acabaram brigando entre si por causa de espaço. E isso veio a fazer com que Abraão e Ló tomassem uma decisão. Abraão chegou a Ló e disse para Ló escolher o melhor lugar onde ele quisesse ir, se ele quisesse ir para a direita ou para a esquerda. E Ló viu a cidade de Sodoma e Gomorra e foi para lá porque agradava muito aos seus olhos e porque o pasto também era muito verde. Ló achava que ali seria melhor para ele. A Bíblia conta que os moradores de Sodoma eram homens maus e pecadores. E houve um certo momento que Sodoma, juntamente com Gomorra, existia uma guerra entre os 5 reis e outros 4 reis. E nessa guerra, os inimigos de Sodoma vieram e tomaram Ló e toda a sua família e tudo que Ló tinha levaram. E acabou que um dos homens que sobrou da guerra, que conseguiu fugir,
foi até Abraão e contou que o seu sobrinho tinha sido raptado pelos inimigos do rei de Sodoma. Com isto, Abraão ajuntou os seus servos, 318 homens, e se dispuseram a lutar pela vida de Ló e também pelo povo de Sodoma. E Abraão foi e conseguiu recuperar tanto a Ló quanto ao povo. Saiu o rei de Salém, Melquisedeque, e abençoou Abraão e tudo o que ele fez. E também o rei de Sodoma agradeceu muito a Abraão e queria até dar a ele todas as suas terras, todas as suas posses, pedindo tão somente que devolvesse o povo. Mas Abraão não preferiu. Abraão devolveu tudo que tinha conquistado e pediu também tão somente ressarcisse os homens que lutaram por Sodoma e que eles recebessem a sua recompensa por ter lutado em favor de Sodoma. Depois disso, Abraão e o Senhor têm uma conversa onde Deus promete ser forte, promete abençoar a vida de Abraão, mas Abraão ainda não está satisfeito. Ele pergunta ao Senhor sobre suas descendências e ele diz ao Senhor: será que o meu mordomo será o descendente? E Sara, sabendo disso também, prefere dar a sua empregada a Abraão para gerar um filho de Abraão. E com isso Sara ficou triste, ficou chateada por a sua concubina estar grávida e ela não. E com isso ela chegou até a agredir a sua funcionária, a qual fugiu de casa, e no deserto ela encontrou-se com um anjo. E o anjo perguntou o porquê que ela estava ali, o que tinha acontecido, e ela contou toda a história que tinha acontecido com ela. E o anjo disse que ela seria também abençoada, que Deus abençoaria o filho dela, e o filho dela seria uma grande nação. Em um certo momento apareceu 3 anjos, e um desses anjos era o próprio Senhor, a qual anunciou a Abraão que destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra, pois eles eram muito pecadores e toda a sua maldade, a sua ira, todos os seus pecados chegaram ao Senhor. E o Senhor prometeu que destruiria aquela terra. Mas Abraão, pedindo, clamando ao Senhor, pediu que se houvesse 50 justos naquela cidade, que o Senhor não destruísse. O Senhor prometeu que não destruiria. Mas o que Abraão não sabia, e o Senhor já sabia, é que ali não haveria 5 justos. Então o Senhor foi a destruir, mas o Senhor poupou a vida de Ló, das suas 2 filhas e de sua esposa. Infelizmente, sua esposa fez o que um anjo lhe ordenara, que não olhasse para trás. E sua esposa olhou para trás e naquele mesmo instante ela se tornou uma estátua de sal. Aconteceu que certa vez Abraão saiu da sua terra em Canaã e foi morar numa terra chamada Gerar. E lá existia um rei chamado Abimeleque. E ele viu a Sara e viu que era formosa e tomou Sara para si, pois Abraão disse que ela era sua meia-irmã. E o Senhor, certa noite, apareceu a Abimeleque e disse para ele não fazer nada com Sara, pois Sara não era irmã de Abraão, mas sim esposa de Abraão. Abimeleque foi até Abraão, retornou, devolveu a sua esposa e pediu para que Abraão orasse por ele, por Abimeleque e para toda a sua família, e tirasse o mal que havia sobre ele, pois o Senhor tinha colocado o mal onde que nenhuma das suas mulheres, nada do que Abimeleque tinha, gerava mais filhos. E Abraão orou por ele e abençoou novamente a vida de Abimeleque. Quando Abraão estava na idade de 100 anos, o Senhor deu a promessa tão sonhada a Abraão e a sua esposa Sara, o seu prometido filho. Abraão colocou o nome do seu filho de Isaque, que significa risos, pois Abraão estava muito feliz por ter recebido essa promessa tão alegre e tão abençoada pelo Senhor. Certa feita, o Senhor quis saber sobre a fé de Abraão e chegou a Abraão e disse para que ele oferecesse o seu único filho em favor do Senhor, em agradecimento, em fé ao Senhor. E Abraão não hesitou. Abraão, juntamente com seu pequeno filho, saiu, foi para o monte Moriá, e quando ele foi para sacrificar o seu único filho ao Senhor, o Senhor enviou um anjo, e o anjo impediu que Abraão cometesse esse ato, pois o Senhor já sabia que Abraão era um homem de fé e amava ao Senhor, e tudo quanto o Senhor lhe pedia, Abraão iria fazer. Galera, o que nós podemos aprender com a vida de Abraão, que muitas das vezes o Senhor quer nos chamar para nós sairmos do nosso meio social, onde vivemos, onde moramos, para um lugar totalmente diferente, para uma vida totalmente nova, mudada, como
Abraão tinha. Sabemos que era impossível para Abraão e sua esposa, por já serem de idade avançada, obter uma promessa tão real, tão viva. O Senhor também prometeu que ele seria pai de uma grande nação, e nós sabemos que o povo de Israel, todo o povo de Israel é descendente de Abraão, e assim que o Senhor faz conosco, muitas das vezes aquilo que parece impossível aos nossos olhos, muitas das vezes as circunstâncias ao nosso redor, entre os nossos familiares, fazem-nos crer que a promessa nunca se cumprirá, a promessa nunca acontecerá, mas tenha fé, acredite como Abraão acreditou. A Bíblia relata que Abraão simplesmente é o pai da fé, e assim nós devemos aprender com ele. Amém? Galera, por hoje é só. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu joinha, se inscreva no meu canal, Anderson Heller. Lá tem outros vídeos também de outros personagens bíblicos. E por hoje é só. Até mais e fiquem com Deus. Tchau!